24, a partir do versículo 13. Eu vou repetir mais uma vez. Eu peço que você preste bastante atenção nessa mensagem de hoje, que você vai precisar guardar essa mensagem no teu coração para todas as outras quartas-feiras da fé do ano que nós estamos vivendo. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Então ele lhes perguntou: de que se trata? E eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença dele e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Amém. Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer agora por este momento especial, por este momento em que queremos ouvir a Tua palavra, nesta primeira quarta-feira da fé do ano de 2020. Senhor, nos humilhamos em Tua presença, pedimos perdão pelos nossos pecados e que o Senhor fale, porque nós, os Teus servos, estamos desejosos de Te ouvir. Assim nós te pedimos e já te agradecemos, porque fazemos isso em nome de Jesus e que todos digam amém. Graças a Deus, pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, o título da nossa mensagem é A Síndrome do Caminho de Emaús. Meus queridos irmãos, eu tenho certeza que todos nós temos muitas expectativas de que coisas novas e de que coisas grandes da parte do nosso Deus vão acontecer aqui neste lugar. Você pode dizer amém? Nesse período de tempo em que a gente está vivendo. Mas, meus irmãos, como vocês têm aprendido aqui, as bênçãos e os milagres que nós tanto precisamos que aconteçam nas nossas vidas não vão acontecer por obra do acaso. Fala para o teu irmão: as bênçãos que Deus tem para você, os milagres que Deus quer fazer na sua vida não acontecerão por obra do acaso, de jeito nenhum. Elas precisam ser provocadas. Diga comigo, elas precisam ser provocadas. E quem é que provoca isso? Eu e você.
Então diga para o teu irmão: meu irmão, nós precisamos provocar as bênçãos e os milagres de Jesus na nossa vida. E de que maneira nós temos que fazer isso? E assim evitarmos cairmos na síndrome do caminho de Emaús. O que é, ou o que poderia representar essa síndrome do caminho de Emaús? Emaús era um vilarejo, um povoado que ficava distante de Jerusalém, mais ou menos 10 quilômetros. Então, meus queridos irmãos, esses dois discípulos dessa narrativa bíblica saíram dessa pequena cidade de Emaús num dado momento e foram até Jerusalém. Certamente eles ouviram falar de Jesus começando o seu ministério. E esses dois discípulos aqui, eles passaram então a frequentar o círculo de seguidores de Jesus, ou o círculo dos discípulos de Jesus. Então significa dizer que onde Jesus ia, tudo que Jesus falava, tudo que Jesus ensinava e tudo que Jesus fazia, esses homens tinham participação. De que maneira? Estavam presentes, assim como os outros discípulos. O grupo de discípulos de Jesus não se resumia apenas nos 12, não. Jesus tinha um grupo muito maior de discípulos. Muitas vezes uma multidão de discípulos, junto com a multidão de pessoas, seguindo a Jesus. E esses dois discípulos do caminho de Emaús não faziam parte dos 12 discípulos que Jesus trouxe para mais perto de si, mas ele fazia parte daquele grupo que estava no cenáculo quando Jesus disse para que eles aguardassem em Jerusalém, porque ele iria voltar, iria enviar o seu Espírito para que eles pudessem então receberem o Espírito Santo e continuarem a missão de Jesus. Eles faziam parte daquele grupo que estava no cenáculo, daqueles 120. Então percebam bem, o que significa essa síndrome do caminho de Emaús? Poderíamos dizer, sem problema nenhum, que essa síndrome do caminho de Emaús significava a síndrome da derrota, significava o fracasso, significava o abandono da fé em Cristo Jesus, significava abrir mão das bênçãos, significava abrir mão de tudo aquilo que Jesus tinha para eles. Por quê? Porque o caminho de Emaús não ficou conhecido na Bíblia pelo fato dos discípulos terem saído de Emaús para irem a Jerusalém. Não foi por este fato que o caminho ficou conhecido. Ficou conhecido exatamente pelo oposto, pelo fato dos discípulos saírem de Jerusalém e estarem voltando para a sua cidade, voltando para a sua terra, voltando para Emaús. Voltando de que maneira? Entristecidos, arrasados, decepcionados, sem fé, sem esperança de mais nada. Então, o caminho de Emaús ficou conhecido por esta razão. Então, a gente pode entender que quando a gente fala de uma síndrome de o caminho de Emaús, a gente está falando de algo que não é bom. A gente está falando de algo que não trouxe nenhum benefício para aqueles homens, que não trouxe nenhuma vitória para a vida daquelas pessoas, daqueles dois discípulos que estavam então voltando para o caminho de Emaús. E o que vamos ver nesta primeira quarta-feira da fé do ano é exatamente isso, o que a gente precisa fazer para não cairmos nesta síndrome dos discípulos do caminho de Emaús. E a primeira coisa que a gente aprende nesta noite, através da Bíblia Sagrada, para a gente não cair na mesma situação em que eles estavam naquele momento, quando voltavam para a sua cidade, é que nós temos que evitar a murmuração. Diga para o teu irmão, se você quer ver a bênção de Deus na sua vida, se você quer ver o milagre de Deus acontecer na sua vida, o milagre que você tanto precisa, não murmure, não reclame das coisas, não reclame de Jesus, não reclame da vida, não reclame de nada. A Bíblia não diz que a gente deve murmurar pelas coisas. A Bíblia não diz que a gente deve reclamar, pelo contrário, a Bíblia diz o quê? Em tudo dai graças, porque é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. A Bíblia diz em Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas era isso que estava acontecendo com os discípulos? Não. Veja o versículo 13 aqui, o que diz? Até o 17 diz assim, naquele dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Tinha acontecido aonde? Em Jerusalém,
Tinha acontecido com quem? Com Jesus e o ministério de Jesus. Meus irmãos, pode ter certeza de uma coisa: a Bíblia não diz qual era o teor da conversa daqueles discípulos, ou seja, o assunto mais restrito que eles estavam conversando durante aqueles 10 longos quilômetros da caminhada até Emaús. Mas pelo contexto, nós podemos deduzir que eles estavam insatisfeitos, que eles estavam decepcionados com tudo que viveram durante o tempo que estiveram com Jesus. Diga para o teu irmão: Jesus não decepciona ninguém, meu irmão. Então nós podemos classificar aquele caminho como uma jornada de fracasso, como uma jornada da desistência, como uma jornada do abandono de tudo, da fé, da esperança, e também com a decepção e a derrota. Olha que coisa incrível. E quantas vezes nós nos encontramos nesta mesma situação, pensando em abandonar a fé em Jesus, pensando em pegar o caminho de volta, sem esperança, decepcionados e muitas vezes até derrotados. Porque nós somos os discípulos de Jesus hoje, diga amém. E as coisas na nossa vida nem sempre vão acontecer como nós queremos que elas aconteçam. Assim como foi com aqueles discípulos de Emaús. Nem sempre as coisas vão acontecer como nós queremos ou achamos que elas vão acontecer. E aí a gente cai no mesmo equívoco daqueles discípulos. Certamente eles estavam dizendo: olha, veja o que aconteceu, tantos sinais, tantas coisas, e tudo isso não deu em nada. Olha, veja, os romanos venceram, porque crucificaram Jesus. Veja, as autoridades religiosas venceram, porque mataram e condenaram o Senhor. Se nós soubéssemos disso, nós nunca teríamos saído da nossa cidade para ir até Jerusalém atrás de Jesus. Quantas vezes você já ouviu pessoas do nosso meio dizerem: se eu soubesse eu não tinha ido à igreja esse tempo todo. Olha a minha vida como está. Estão na síndrome dos discípulos de Emaús. Estão pegando o caminho de volta. Não querem mais ir à casa de Deus, estão desistindo de tudo, estão abrindo mão da sua fé, estão abrindo mão da esperança, estão abrindo mão da vitória. A nossa vitória está em Jesus, diga glória a Deus. Então, meus irmãos, não podemos pegar o caminho de volta, não podemos pegar o caminho da murmuração, porque quando começamos a murmurar, certamente Deus não vai se agradar de nós. E era exatamente isso que aqueles 2 discípulos estavam fazendo, murmurando acerca de tudo o que havia acontecido, narrando agora a história da maneira deles, do ponto de vista deles. Meus irmãos, nós não precisamos formar ponto de vista com relação a Jesus. O ponto de vista com relação a Jesus já está formado por Deus e já está nas Escrituras Sagradas. Diga amém. Então eu não tenho que formar opinião acerca de Jesus, porque tudo acerca de Jesus já está formado há muito tempo. Diga glória a Deus. E nós não podemos esquecer, em hipótese alguma, que Deus não aprova a murmuração do seu povo. Não é novidade para nenhum de nós que lá no Antigo Testamento, lá na travessia do deserto, quando o povo saiu lá do Egito, a murmuração foi o grande motivo deles terem sido destruídos. Foi o grande motivo de toda aquela geração ter morrido no deserto. Aquele povo murmurava todo dia. E certa vez Deus disse para Moisés: Moisés, até quando esse povo vai murmurar contra mim? Até quando esse povo vai reclamar de mim? Eu tenho feito tantas coisas no meio deles, e até quando eles vão viver reclamando de mim? Deus falou isso para Moisés. Veja que coisa interessante. Então, meus irmãos, Deus não quer que o seu povo viva reclamando. Ele quer que o seu povo viva dando graças. Por tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Deus quer que a gente seja grato a Ele por tudo que acontece, até pelas coisas que aos nossos olhos não são boas, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então não é para a gente reclamar. Eu me lembro de Jó. Jó tinha todas as razões humanas para reclamar, mas o que Jó fazia? Jó reclamava? Não, Jó dava graças. Ao invés de reclamar, ele dizia: louvado seja o nome do Senhor. Será quando nós iremos chegar nesse ponto de maturidade da nossa fé, a ponto de nós darmos graças a Deus por tudo? Se a Bíblia diz que essa é a vontade de Deus, então se a gente quer viver dentro do centro da vontade de Deus, a gente precisa ser grato a Deus por tudo. Enquanto a gente não aprender a dar graças a Deus, até pelas horas difíceis, como é que Deus vai transformar
o que está difícil para nós nas coisas fáceis? Como é que Ele vai transformar o impossível nas coisas possíveis? Como é que Ele vai transformar a derrota em vitória, se a gente só sabe reclamar? Que nesse tempo em que Deus está colocando diante de nós, seja diferente, que nós não venhamos a reclamar. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Quem achar, diga aleluia. Vocês estão mais rápidos que eu, hein? Amém. Filipenses, capítulo 2, lá no versículo de número 14, Filipenses 2,14 diz assim, ó. Vamos ler o 14 e o 15. Façam tudo sem o quê? Sem murmurações e nem discussões. Para quê? Para que sejam irrepreensíveis e puros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo. Olha aí. Nós somos os luzeiros do mundo, temos que brilhar. Imagine se a gente viver reclamando de tudo. Que brilho é esse? Nós vamos embaçar o brilho que existe em nós, o brilho de Jesus que está em nós. Então, meus irmãos, mesmo quando parecer que tudo está perdido, ainda assim Jesus está juntinho de nós. Diga glória a Deus. Aleluia. É o que diz o nosso versículo 15, aqui de Lucas 24. Diz assim ao versículo 15 aí, ó. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Diga glória a Deus. Olha aí. Mas a murmuração nos cega, a murmuração nos atrapalha, a murmuração nos impede de perceber a presença de Jesus na nossa vida. Já notou quando você está reclamando muito? Quando nós estamos reclamando muito, a gente não consegue ver a glória de Deus, a gente não consegue ver a presença de Deus juntinho com a gente não consegue perceber que Jesus está com a gente. Porque se for esperar sentir, não vai dar certo. Você consegue sentir alguma outra coisa na hora da dificuldade, além de nervosismo, além de agitação, além de muitas vezes até raiva? Você consegue sentir outra coisa? Não. Então como é que você vai sentir a presença de Deus? Então não sinta, perceba, apenas perceba, tente perceber a presença de Deus, porque Ele está com você, seja na hora da angústia ou na hora da alegria, no momento de nervosismo, de estresse, Ele está com você. Você tem que aprender a perceber isso. Enquanto você quiser só sentir, vai demorar. Dificilmente a gente consegue sentir duas coisas ao mesmo tempo. Você consegue sentir tristeza e alegria ao mesmo tempo? Pois é. Então, na hora da angústia, você nunca vai conseguir sentir a presença de Jesus. Então, não sinta, você não vive pelo que sente. Diga para o teu irmão, você não vive por sentimentos. Você vive por crença, pelo que você crê. E se a Bíblia diz que Jesus está contigo, creia e perceba. Diga glória a Deus. Aleluia. Porque a murmuração vai te impedir de perceber, vai te cegar, você não vai conseguir enxergar. E isso vai te colocar para baixo. É exatamente o que estava acontecendo com aqueles dois discípulos. Segunda situação que nós temos que ficar atentos, para que a gente não caia nessa síndrome dos discípulos de Emaús. Nós temos que acreditar verdadeiramente no que Jesus de fato é para nós. Diga para o teu irmão, você tem que acreditar no que Jesus é, meu irmão. Aleluia, a gente não pode duvidar em nenhum momento. Olha o que diz o versículo 18 do nosso texto de Lucas 24. Versículo 18 diz assim, ó. Aleluia. Vamos ler aqui a partir do versículo 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Então, Jesus lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam como? Entristecidos. Olha aí. Olha o que a murmuração traz: tristeza. Tristeza traz apatia. Apatia traz desânimo. Desânimo traz derrota. Veja que um abismo vai puxando o outro abismo, não é verdade? E o texto continua dizendo, versículo 18 agora: um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve lá em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou do que se trata. Eles então explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno. Aí olha o que eles dizem: que era profeta, que
que era poderoso em obras, que era poderoso em palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Que coisa interessante, que coisa interessante. Jesus não é o grande eu era, ele é o grande eu sou. Mas você está vendo o que a murmuração faz? Eles sabiam exatamente quem Jesus era. Eles sabiam exatamente que Jesus era o Filho de Deus. Meus irmãos, eles andaram com Jesus, eles ouviram e viram o que Jesus falou, eles viram e ouviram o que Jesus fez, eles viram e ouviram o que Jesus ensinou. Mas apesar disso tudo, eles tinham dúvidas sobre quem era Jesus, sobre a pessoa de Jesus. Sabe por quê? Tudo isso porque eles esperavam que as coisas acontecessem do jeito e da maneira deles, e não da maneira de Deus. Veja, eles se prenderam no que Jesus era, como se tudo tivesse acabado, como se Jesus na vida deles fosse coisa do passado. O Nazareno que era profeta, Jesus não era profeta, Jesus é profeta. Jesus é o único que tem sobre si os 3 ministérios: profeta, sacerdote e rei. Jesus é e sempre será o profeta de Deus, Jesus é e sempre será o sacerdote do Senhor, sumo sacerdote, e sempre será Rei dos reis e Senhor dos senhores. Você pode aplaudir o nome dele por causa disso? Então ele não era. Então, se Jesus é profeta, tudo que Jesus falou tinha que acontecer. É ou não é? Se Jesus era profeta, eles mesmos estão afirmando que Jesus era profeta, então tudo que um profeta de Deus diz tem que acontecer. Você pode dizer amém? Então, meus irmãos, não havia justificativa para que eles não acreditassem em quem Jesus era. Não poderiam ter dúvidas com relação à pessoa de Jesus. Meus irmãos, nós também sabemos quem é Jesus, diga amém. Nós também temos ouvido acerca de quem Jesus é ou não é? Nós também temos visto Jesus fazer coisas tremendas nos nossos dias, na nossa própria vida, na vida de outras pessoas, mas ainda assim temos duvidado dele. Não é verdade? Quando é que nós fazemos isso? Quando nós insistimos em fazer as coisas do nosso próprio jeito, insistimos em resolver os nossos problemas sozinhos, ou buscando ajuda de outras pessoas, de outras fontes que não sejam indicadas por Jesus. Meus queridos irmãos, a Bíblia diz que Jesus não muda. Você pode dizer amém? Jesus não muda. Então nós não podemos duvidar de quem ele é. Não podemos duvidar de que ele é o próprio Deus. Não podemos duvidar de que ele detém todo o poder e toda a glória. Tudo isso está nas mãos de Jesus. Ele detém toda a autoridade nos céus e na terra. Ele disse: toda a autoridade me foi dada. Jesus tem autoridade e poder sobre todo o mal. Diga glória a Deus. Mas às vezes parece que a gente não acredita nisso, e a gente deixa a dúvida entrar em nossos corações. Eu me lembro de João o Batista, que era ninguém menos do que o maior profeta nascido de mulher. Olha aí. O que isso quer dizer? O maior profeta de nascimento biológico foi João Batista. O próprio Jesus disse isso. João Batista, num dado momento, estava no cárcere, e ele manda os seus discípulos perguntarem a Jesus. Vai lá e pergunta para Jesus se é ele mesmo que devia vir, ou se a gente deve esperar outro. Olha aí. Vai lá e pergunta para ele se é ele mesmo que tinha que vir, ou se a gente vai ter que esperar outro. Aí o que Jesus fez? E por incrível que pareça, nessa hora em que os discípulos de João Batista vão até Jesus para fazer essa indagação, Jesus estava fazendo coisas maravilhosas. Jesus estava curando, Jesus estava libertando, expelindo demônios das pessoas, estava fazendo coisas tremendas. E aí Jesus falou para eles assim: fica aqui um pouquinho vocês, e continuou fazendo a sua obra. Depois Jesus vira para eles e faz assim: agora vai lá e diz para João Batista tudo que vocês estão vendo e ouvindo aqui. Vai lá e dá o testemunho para ele. Viu como nós somos? Somos assim. João Batista estava ali nos representando, o maior profeta de nascimento biológico, com dúvidas acerca da pessoa de Jesus, se era ele mesmo. E um pouco atrás, João Batista, quando viu Jesus, o que ele falou para os seus discípulos? Olha ali ele, o Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do mundo. Foi ou não foi? E agora está duvidando? Olha a natureza humana como é.
Viu por que a gente tem que lutar contra a nossa natureza humana? Viu por que muitas vezes a gente acha que o nosso maior inimigo é o diabo, o maior inimigo é o mundo? Não, às vezes o maior inimigo somos nós mesmos. Nós temos que lidar com essa questão da nossa natureza humana e nos esforçar para vencê-la. E como é que eu venço a minha natureza humana? Pelo Espírito. Aleluia! Fortalecendo o meu espírito. Lembra? Eu sou um ser espiritual, possuo uma alma e habito em um corpo. Então a minha principal natureza é o Espírito. O meu espírito, que é a lâmpada do Senhor. O que a Bíblia diz? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então Deus ilumina o meu espírito para que ele possa prevalecer contra a minha natureza humana. Sendo assim, eu não vou duvidar de Jesus nunca. Eu vou saber exatamente quem é Jesus, por tudo que ele tem feito, por tudo que eu tenho visto e ouvido, não é verdade? Você já viu alguém tendo a sua vida transformada através da salvação oferecida por Jesus? Não é uma coisa mais linda de se ver? Ainda mais se você conhecia essa pessoa antes, e você vai dizer, olha lá fulana, olha fulano. Quem diria? Você vai dizer simplesmente isso. Quem diria? Quando a gente fala isso, a gente esquece de olhar para a gente, né? Quem diria? Eu, não é? Salvo em Cristo Jesus. Quem diria você? Você se conhece, você se conhecia antes. Quem diria? Está aí você, lavado e remido no sangue de Jesus. É lindo ou não é ver Jesus continuar salvando? É lindo ou não é ver Jesus continuar curando? É lindo ou não é ver Jesus continuar libertando? Isso é milagre, meu irmão. Isso é milagre. Então Jesus continua fazendo. A gente não pode duvidar de quem é Jesus e do que ele veio fazer. E aqueles discípulos estavam duvidando. Meus irmãos, a dúvida é um dos maiores inimigos da fé. Diga para o teu irmão, não deixe a dúvida entrar no teu coração. Se você quer ver milagres na sua vida, quer chegar aqui e receber bênçãos de Deus em todas as quartas-feiras desse ano, não deixe a dúvida vir com você. Deixa a dúvida em qualquer outro lugar, mas não traga ela para onde a glória de Deus vai se manifestar, porque você não vai receber. Olha o que diz aqui Mateus, aliás Tiago, Epístola de Tiago, vamos ler juntos. Lá no finalzinho da Bíblia, depois de Hebreus, Tiago capítulo 1, versículo 6 diz assim, eu vou lendo aqui para adiantar para você. Tiago 1, versículo 6 diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Diga comigo, em nada duvidando. Vou deixar você achar para você ler comigo e nunca mais você deixar a dúvida te atrapalhar. Todo mundo achou? Quem achou, diga amém. Diz assim, ó. Peça, porém, com fé, vírgula, em nada duvidando. Aí ele vai dizer por que não deve duvidar. Pois o que duvida é semelhante a quê? A onda do mar, impelida e agitada pelo vento, ou seja, ela flutua, ela age, ela reage de acordo com o vento. E ele continua dizendo, que uma pessoa dessas não pense, em algumas versões, talvez na sua esteja assim, não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Olha aí, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Olha aí, o que isso quer dizer? Que o homem duvidoso, o homem que duvida, é inconstante aos olhos de Deus, e sendo assim, não vai receber nada do Senhor, porque tudo que o homem recebe de Deus é como? Pela fé. Diga comigo, o meu justo viverá pela fé. Então nós não podemos duvidar de quem é Jesus e do que ele quer fazer por mim, do que ele já fez por mim, do que ele quer continuar fazendo por mim. Eu não posso duvidar. Se Jesus falou, está falado. Diga glória a Deus. Essa é a certeza que tem que ter no nosso coração. Terceira coisa que a gente precisa compreender, se a gente não quer cair na síndrome do caminho de Emaús, nós temos que acreditar verdadeiramente, não só no que Jesus é, mas principalmente no que ele falou. Diga glória a Deus. Versículo 21 de Lucas 24 diz: nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram.
É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Os próprios anjos afirmaram que Jesus estava vivo. Versículo 24. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram. Só até aqui por enquanto. Então veja que coisa interessante. Sabe o que eles acabaram de declarar com os próprios lábios deles? Somente nada mais do que Jesus já tinha falado para todos eles. Olha, eu vou lá, vou ter que ir para Jerusalém, lá vão me maltratar, eu vou sofrer, vão botar uma coroa de espinhos em mim, vão me crucificar, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, vou andar entre vocês e vou ser assunto aos céus. Nenhuma novidade, eles mesmos estão dizendo com seus próprios lábios. Estão ou não estão? Você está entendendo o que está acontecendo ali? Eles mesmos estão afirmando, ainda diz, as mulheres foram lá e conferiram que era isso mesmo. Os anjos que elas encontraram lá afirmaram, ele está vivo. Jesus não tinha falado tudo isso para eles. Gente, eles tinham, na pior das hipóteses, que acreditar nas palavras que Jesus falou. Aí você deve estar se perguntando, o que eu tenho com isso? O que nós temos com isso? Que nós também temos que acreditar em tudo que Jesus falou para nós, de nós e a respeito de nós. Temos que acreditar. Porque senão, vai ter bênção não, meu irmão. Senão, não vai ter milagre não. Se a gente não acreditar em tudo que Jesus falou, certa vez Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Diga para o teu irmão, as palavras de Jesus não são simples palavras jogadas ao vento, não, meu irmão. Elas são espírito e vida, elas operam milagre, elas trazem à existência as coisas que ainda não existem, não existia nada, e as palavras do Senhor disseram, haja luz e houve luz. Então, meus irmãos, tudo que Deus criou, criou pelo poder da sua palavra. Veja que coisa interessante. Então, tudo que Jesus falou, eu tenho que acreditar. Tudo que Jesus falou aconteceu. Aquilo que esses discípulos estavam narrando aqui agora, foi exatamente o que Jesus já tinha falado. Eles mesmos poderiam ter se questionado, já que foi o próprio Jesus que falou isso aqui, então por que nós questionamos? Por que nós estamos voltando? Por que nós estamos no caminho do abandono? Por que nós estamos no caminho da derrota, se nós poderíamos estar lá, vitoriosos em Jerusalém? Vamos derrotados para Emaús. Quantas vezes nós fazemos isso? A gente mete um alho nesses discípulos aqui, mas nós fazemos isso sempre, constantemente. Ao invés de trilhar o caminho da vitória, acreditando em tudo que Jesus falou, a gente muitas vezes está voltando. Está voltando para a nossa cidadezinha. Entenda-se essa cidadezinha como a nossa vidinha de derrota, de tristeza, de dor. Vou voltar para o meu cantinho do choro, para o lugar do choro, vou ficar chorando lá. Gente, eu vou falar uma coisa para você, uma coisa pesada. Uma coisa pesada. Não se escandalize no que eu vou falar para você. Vou falar uma coisa pesada para você não se esquecer nunca mais. Presta bem atenção. Em palavra por palavra que eu vou te dizer. O teu choro, a tua lágrima, não vai mover o coração de Jesus para operar um milagre na tua vida. A tua lágrima não vai agradar a Deus. Não vai. Deus não quer que você viva chorando pelos cantos. Sabe o que vai agradar a Deus? A tua fé. A confiança que você tem nele. Ele não disse, o meu justo viverá pelas suas lágrimas. Ele disse, o meu justo viverá pela fé. E a Bíblia diz mais. Ela não diz, sem choro, sem lágrimas, é impossível agradar a Deus. É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Quer chorar, chora, mas primeiro acredita. Para você poder chorar com fé. Porque se você só chorar e não acreditar, não vai resolver nada. O seu lençol vai ficar molhado, você vai ter que pegar uma bacia de madrugada quando você for dormir e dormir com a cabeça pendurada, para a lágrima descer dentro da bacia.
Senão você pode pegar uma pneumonia, que o lençol vai ficar muito molhado do teu choro. Você sabia que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã? Sabe por quê? Porque é pela manhã que você vai parar de chorar. Alguém chora 24 horas por dia? Gente, o crente tem que aprender a pensar. Por que a Bíblia diz, será que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã? Porque de manhã você vai parar de chorar e vai acreditar mais. Você está entendendo? Então, meus irmãos, precisamos acreditar em tudo que Jesus falou. O que Jesus falou para você certa vez? Que tudo que você pedir ao Pai no nome dele, o que ia ter? Ele iria conceder. Você acredita nisso? Pois é, você tem que acreditar. Você tem que acreditar, você não tem muita opção não, você tem que acreditar. Sabe por quê? Porque foi Jesus quem falou. Lembra o que Jesus falou para os camaradas lá, para os discípulos dele, na hora de atravessar aquele mar revolto? O que Jesus falou? Vamos para outra margem. O que Jesus disse mesmo? Vamos para outra margem. O que aconteceu? Eles chegaram na outra margem. Meus irmãos, aquele mar podia até sumir do mapa de tanta chuva e de tanto vento, mas eles iam chegar do outro lado. Sabe por quê? Porque Jesus falou, vamos para a outra margem. Só por causa disso. Imagine Deus falando assim, eu não sei se Deus falou isso no ouvido de Moisés, mas eu imagino Moisés, Deus chegando assim para Moisés, eu acredito até que falou algo semelhante. Mas imagine Moisés saiu com aquele batalhão do Egito, quase 2 milhões de pessoas, e daqui a pouco eles estavam de frente para o mar. Eu imagino Moisés pensando, Deus vai fazer gente dar volta e ir por um lugar onde não tenha água e nem tenha guerra. Não, Deus levou eles em direção ao mar. Eu imagino quando Moisés chegou na direção do mar e olhou assim, e aquele povo desesperado, aquele povo nervoso, e os egípcios cegando, e eu imagino Moisés pensando, o que Deus me arrumou? Eu pergunto a você, será que Moisés imaginou que Deus ia fazer aquilo? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Eu imagino que não. Imagino que Moisés ficou tão desesperado quanto o povo. Agora imagina Deus chegando para Moisés e falando assim, Moisés, chega de orar. Por que clamas a mim? Toca nessa água. Esse é a gente hoje, a pessoa, não, isso é a voz do diabo, isso não é Deus que está falando. Eu já estou aqui nervoso com essa multidão, vou pagar mico de estar tocando com o meu bordão na água, vão me chamar de doido. Imagina Deus chegando no ouvidinho dele de novo, Moisés, toca nessas águas. E eu imagino Moisés dizendo, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, me diz o que fazer. Moisés, toca nessas águas. Peraí, Arão, sai daqui, está vendo que eu estou falando com Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, e agora, o que eu vou fazer? E Moisés, e Deus diz, toca nessas águas. Sai, Miriam, eu já falei que eu estou orando, estou falando com Deus. E a voz, Moisés, toca nessas águas, rapaz. Imagino. Moisés vai lá, toca na água. O que aconteceu mesmo? O mar se abriu. Pergunta a você, eles molharam sequer a ponta do pé para atravessar o mar, pelo meio do mar? Não. Não molharam nem a ponta do pé. Sabe por quê? Porque Deus é assim, é Deus de milagre, é Deus de vitória. É Deus que abre caminho aonde não tem caminho. Você pode dizer glória a Deus, mas eu tenho que acreditar no que Ele falou. Se Ele falou, vai Moisés, toca nessa água, porque eu vou abrir o mar e o meu povo vai passar a pés enxutos, ninguém vai molhar o pé. Glória a Deus. Quando o faraó tentou vir atrás do povo, ele passou? Não. O mar se fechou e a maioria dos egípcios morreram afogados. E agora? E agora? Tem explicação humana isso? Isso é poder de Deus. Diga para o poder de Deus se manifestar na tua vida, trazendo as bênçãos que você precisa e os milagres que Ele fará. Você precisa acreditar em tudo que Jesus falou. Diga para o teu irmão, acreditar no que Jesus falou. Diga para ele. Diga para ele. E os discípulos então disseram, não foi como eu pensei que ia ser. Eles disseram isso aqui, está escrito aqui. Deixa eu achar o versículo aqui, versículo 21. Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo que aconteceu, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. Sabe o que está implícito aqui nessa frase, meus irmãos? Sabe o que está aqui dentro, nas entrelinhas? Está dizendo assim, não era nada disso que a gente pensava. Não era nada disso que a gente queria que acontecesse. Não era nada disso que tinha que acontecer. Eles já tinham determinado exatamente no coração deles o que ia acontecer. Já viu quando a gente faz isso? Decide as coisas no coração e quer que Deus aprove? Nós somos assim. A gente pregou isso aqui domingo passado, não é? A gente decide uma coisa no coração, a gente toma uma decisão, não é verdade? E coloca diante de Deus e diz, Deus, assina aqui. Será que é assim? Ou a gente tem que buscar a direção de Deus para que a gente possa então sonhar o sonho de Deus?
E aí já vem assinado, já vem com sim e o amém. O que a Bíblia diz? Que na promessa de Deus nós temos o sim e o amém. Agora, será que é assim? Eu planejo, eu faço tudo, eu penso tudo e digo, Deus, toma aqui, assina. Deus não é despachante, Deus não é político, Deus é Deus, diga amém. Deus é o Altíssimo, o poder de Deus está acima de todas as coisas. Ele é o grande El Elyon, o Deus Altíssimo, o Deus que está assentado em um alto e sublime trono, mas que está aqui com a gente também. Você pode aplaudir o nome dele por causa disso? Glória a Deus. É Deus quem decide, é Deus quem resolve, é Deus quem faz. Mas a gente precisa acreditar. Aleluia. Glória a Deus. Diga para o teu irmão, fica ligado, meu irmão. Você não vive pelo que vê. Eles queriam ver. Veja aqui comigo. Final do versículo 24. Olha aqui, ó. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Olha aí. Mas não o enxergaram, mas não o visualizaram. Eles queriam ter visto. Olha que coisa interessante. Mas olha o que a Bíblia diz aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Vamos até lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Quem achou, diga amém. 2 Coríntios 5, 7 diz assim, ó. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Glória a Deus. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Fé não tem nada a ver com o que eu vejo. É verdade ou não é? Fé não tem nada a ver com o que eu estou enxergando, com a minha visão humana. Qual é a definição de fé de Hebreus 11:1? Certeza de coisas que se espera, convicção de fatos que não se veem. Essa é a definição de Hebreus 11:1. Convicção de fatos que não se veem. Não se veem como? Com os olhos naturais, que só se enxergam pelos olhos da fé. Convicção. O que é estar convicto? É estar certo, é não se demover de determinada posição, é uma certeza absoluta. Isso é convicção. Fé é convicção de fatos. O que é o fato? É um acontecimento consumado, algo que já aconteceu. Você está entendendo? Convicção de fatos, no plural, que se não veem, que ainda não vejo com os meus olhos naturais. E aí eu te pergunto, você precisa ver para acreditar no poder de Jesus? Você precisa ver para acreditar no milagre? Não, você precisa crer. Quando Jesus estava diante do túmulo de Lázaro, na hora de ressuscitar Lázaro, ele não disse, se vocês verem, vocês vão ver a glória de Deus. Foi isso que ele disse? Se vocês virem, vocês vão ver a glória. Ele disse isso. Se vocês chorarem, vocês vão ver a glória. Foi isso que ele disse? Se vocês murmurarem, vocês vão ver a glória. Foi isso que ele disse? Se creres, verás a glória de Deus. Se acreditarem, se tiverem certeza, se tiverem convicção, tudo que está na definição de fé. Tá ou não está? Vocês verão a glória de Deus. Não tem outra maneira de ver a glória de Deus, a não ser acreditando, a não ser estando convicto, a não ser estando certo de que Deus vai fazer. Fala para o teu irmão, tenha certeza, meu irmão. Fala para ele, tenha convicção que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Deus vai trazer à existência a bênção que você tanto precisa. Acredite. E aplauda o nome dele mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos em frente. Estamos quase terminando. Quarta coisa. Se a gente não quer cair na síndrome do caminho de Emaús, nós temos que acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Pergunta para o teu irmão, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Versículo 25. Olha a lição que Jesus deu dos discípulos de Emaús. Versículo 25 diz assim. Vamos lá. Então Jesus lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Olha aí. Na Bíblia Sagrada, quando alguém se referia a Moisés e os profetas, ou aos profetas, ou à lei, estava se referindo à Bíblia que eles tinham, a Bíblia que eles possuíam. Ainda não tinha o Novo Testamento. Ainda não tinha sido escrito.
Então, quando eles falam Moisés e os profetas, ou os profetas, está se referindo à Bíblia. Então, vamos parafrasear aqui o que Jesus disse. Ele disse isso, ó: como vocês são insensatos e tardios para acreditar em tudo que a Bíblia diz. É isso que está escrito aí. Em tudo o que a Bíblia diz, ou em tudo que as Escrituras dizem. Versículo 26. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés, olha aí, pelo Pentateuco, e começando por Moisés e todos os profetas, ou seja, a Bíblia inteira, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Olha aí. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo para eles? Se vocês acreditassem na Bíblia, no que está escrito, no que Deus deixou registrado para vocês, vocês não tinham voltado para casa. Vocês não tinham desistido de tudo. Fala para o teu irmão: meu irmão, acredita na palavra de Deus, e você não vai desistir das coisas. Acredita na palavra de Deus, e você não vai desistir da vitória. Aleluia. Mas para eu acreditar, eu preciso conhecer. Aí você, quando está indo para casa com a pessoa que veio com você para a igreja, você deve dizer assim: o pastor é chatão. O pastor lá da minha igreja, o pastor Osíris é chatão. Sou mesmo, meu irmão. Sou mesmo. Eu não vou me cansar de dizer para você o tempo inteiro: leia a sua Bíblia. O maior erro que a comunidade cristã comete nos dias atuais e também nos séculos que passaram é não ler a Bíblia Sagrada como deveria. Não ler a Bíblia Sagrada como deveria. O que Jesus está dizendo para eles: como vocês demoram a acreditar no que está escrito na Bíblia. Jesus poderia até dizer: será que vocês sabem o que está escrito lá? Não sei se você lembra que uma vez Jesus falou assim para um grupo de saduceus que estavam questionando a questão dos anjos no céu. O que Jesus falou para ele? Vocês erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Por quê? Porque quem não conhece a Bíblia também não conhece o poder de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio poder de Deus. Romanos 1, versículo 16: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha aí. Então, quem não conhece as Escrituras, meus irmãos, está bem abaixo do conhecimento do poder de Deus, porque o poder de Deus emana das Escrituras. O que Jesus está tentando dizer para eles é o seguinte: se vocês tivessem ligado na Bíblia, se vocês tivessem lido mais a Bíblia de vocês não tinham voltado para Emaús derrotados. Vocês tinham ficado em Jerusalém, porque sabiam que lá está escrito que eu ia sofrer, eu tinha que sofrer, ia morrer, mas que no terceiro dia eu ia ressuscitar e ia entrar na glória do Pai. Era isso que Jesus estava tentando explicar para eles. Pergunto para você: será que eles sabiam disso? Aí diz ali que Jesus então começa a explicar a Bíblia para eles, começa a ensinar a Bíblia para eles. Olha aí, que mico, né, que eles pagaram. Aí eu pergunto para você: devem ter sido os 10 quilômetros mais longos da vida deles, a volta para Emaús, porque Jesus ensinou tudinho para eles. A Bíblia diz que num dado momento eles pararam, tiveram que parar. Jesus devia estar falando tanta coisa para eles que eles tiveram que parar. Lembra lá na casa de Marta e Maria? Maria não teve que parar, ficar sentadinha lá aos pés de Jesus, ouvindo tudo que ele tinha para ensinar? Quando Jesus está ensinando, a gente tem que parar e prestar atenção, meu irmão. Prestar atenção, porque a Bíblia é sagrada na nossa vida, e a Bíblia vai fazer toda a diferença. Não fuja da Bíblia. Não fuja da Bíblia. Não, quem tem que fugir da Bíblia é o diabo. Quem tem que fugir da Bíblia é o diabo, porque o diabo tem medo tremendo do poder de Deus. Então, meus irmãos, você tem que ser amigo da Bíblia, você tem que desenvolver um afeto todo especial com a Bíblia e uma intimidade tremenda com a Bíblia. Então, não vamos incorrer nesse risco, não vamos incorrer nesse erro que eles cometeram, não conhecendo as Escrituras sagradas. A Bíblia é o poder de Deus para as nossas vidas. Tudo está escrito a respeito de nós ali. Todas as promessas do Senhor estão na palavra de Deus para as nossas vidas. Todas as promessas que Ele tem para nós. A maneira como Deus nos enxerga está na Bíblia. A maneira de como nós temos que ser para Deus está na Bíblia. A nossa identidade como crente está na Bíblia. Tudo isso está na Bíblia. É lá que eu vou descobrir, não é pela boca de A ou B, não. É pela Bíblia Sagrada, que é a própria boca de Deus. Diga aleluia. Então eu preciso me aproximar cada vez mais da Bíblia. Lá em Oséias diz assim, ó: o meu povo está sendo destruído
literalmente destruído, porque lhe falta o conhecimento. E a fé vem como mesmo, meus irmãos? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando você está lendo a sua Bíblia, quem é que está falando contigo? Olha aí, meu irmão. Não tem mistério não. Não precisa vir um ser extraterrestre de uma galáxia bem distante, lá de Orion, para chegar aqui e trazer uma revelação intergaláctica para a gente, não. Não precisa não. Nem precisa vir um anjo falar, não. Está escrito. Está escrito. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Então, o que a gente precisa é acordar para essa realidade, para a gente não cair na síndrome de Emaús, para a gente não voltar derrotado, depois de estar com a vitória na mão. E muitas vezes é isso que acontece. A vitória está na nossa mão e a gente não, porque não está vendo com os olhos naturais, a gente acha que nada está acontecendo. Deus não precisa fazer barulho para trabalhar, entenda isso. Entenda isso. Se Ele quiser fazer barulho, amém. A voz dele pode ressoar como um trovão, mas Deus também trabalha no silêncio, no cício de uma brisa suave. Você pode dizer glória a Deus? Aquele barulhinho da brisa que você não ouve, mas que passa suave nos seus ouvidos. Veja, esse é o nosso Deus. A Bíblia diz que a sabedoria de Deus é multiforme. O que isso significa dizer? Que Deus tem múltiplas maneiras de agir. Você está entendendo? É isso que a Bíblia fala, mas eu preciso conhecer essas coisas, eu preciso ler a minha Bíblia, e aí Jesus não vai precisar estar me explicando o tempo todo o que diz sobre mim, o que diz sobre Ele, o que diz sobre você, o que diz sobre Deus nas Escrituras, porque eu sei. Diga, eu vou procurar conhecer mais o meu Deus. E para terminar, meus queridos irmãos, a última coisa que a gente precisa entender é que nós temos que abrir os olhos da verdadeira fé. Para quê? Para reconhecermos a Jesus na nossa vida. Versículo 28 de Lucas 24 diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam já à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Meus irmãos, enquanto eles não abriram o coração, não foi possível perceber que Jesus estava com eles o tempo todinho. Fala para o teu irmão, tem que abrir o coração, meu irmão. Tem que abrir o coração, é ali que Jesus trabalha. A nossa fé não é uma fé mental, a nossa fé não é uma fé intelectual, não é uma fé humana, é uma fé sobrenatural que Deus colocou no coração. Ele não colocou essa fé na mente, Ele colocou no coração. Aleluia! Enquanto eles não perceberam que era Jesus, enquanto eles não perceberam lembra? A percepção, enquanto eles não perceberam a presença de Jesus, eles estavam o tempo todo no caminho da derrota, estavam voltando. Mas quando eles passam a perceber, Jesus está pronto para transformar tudo em vitória. Diga glória a Deus. Jesus está pronto para transformar tudo em coisas novas. Jesus está pronto para renovar as esperanças. Jesus está pronto para mudar tudo, inclusive a finalidade do caminho, que a partir de agora passaria a se chamar o caminho da volta por cima, o caminho da restauração, o caminho do fazer tudo de novo, o caminho de tomar posse da bênção, o caminho da vitória. Olha o que Jesus é capaz de fazer. Jesus pode transformar tudo, mudar tudo, escrever uma nova história, se preciso for. E foi isso que Ele fez na vida daqueles homens. Bastou que eles percebessem. Você está percebendo isso nessa noite? Bastou que eles percebessem. Então, meus irmãos, que nesse tempo que Deus está colocando na nossa frente, principalmente nos dias de semana, que são os dias mais tenebrosos muitas vezes, onde os problemas se apresentam diante de nós, você possa perceber a todo momento, independente do que você esteja sentindo, que Jesus sempre esteve com você. Lembra ali, no caminho de Emaús? Jesus estava com eles o tempo inteiro no caminho.
e eles não perceberam, de tão murmurantes que estavam, de tão entristecidos e abatidos que eles estavam, de tão desanimados que estavam, eles talvez até chorando, tá? Talvez até chorando. Enquanto eles estavam apenas nesta condição, eles não perceberam que era Jesus, que estava o tempo inteiro, Jesus falando com eles, e eles não perceberam. Mas quando eles chegaram lá, em Emaús, que eles abriram o coração, bastou abrir o coração, eles perceberam a presença de Jesus e que Jesus nunca deixou de estar com ele, que Jesus estava com eles o tempo todinho, pronto para mudar tudo, inclusive para levá-los de volta para Jerusalém. É o que está escrito ali. Prontos para restaurá-los, prontos para apagar todo aquele passado tenebroso que eles deixaram nos 10 quilômetros de volta para Emaús. E é isso que ele quer fazer na minha e na sua vida também. Mas para isso, assim como eles precisaram abrir os olhos do coração, nós também precisamos abrir. Porque a verdadeira fé, a fé que acessa o poder de Deus, está exatamente dentro de nós. Estava exatamente lá no coração daqueles homens. Está exatamente aqui, no meu e no seu coração. Aí sim, após abrirem o coração com a verdadeira fé, eles puderam então reconhecer a Jesus, que na verdade nunca os havia abandonado. Vamos ler rapidamente aí mesmo em Lucas, no capítulo 18. Lucas capítulo 18, no versículo 8. Diz assim. Lucas 18, no versículo 8, diz assim: digo a vocês que depressa Deus lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Você está entendendo, meu irmão? De que fé ele está falando? A fé do coração. A fé que remove os montes. A fé que faz a diferença na nossa vida. A fé com a qual é possível agradar a Deus. E assim receber tudo que Ele tem para nós. Meus queridos irmãos, é bem provável que as dificuldades se levantem durante essa nossa trajetória de vida no decorrer desse ano que nós já estamos vivendo. Mas aqui vão estar as nossas quartas-feiras da fé, todas elas cheias da presença de Jesus, como até aqui tem sido. Ele vai estar pronto e desejoso de fazer coisas tremendas aqui, neste lugar, no nosso meio. Sabe por quê? Porque Deus tem um tremendo prazer em agir aonde o seu povo está reunido em seu nome. Ele disse: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Ele disse: o que vocês ligarem na terra estará sendo ligado no céu. Deus tem prazer em manifestar a sua glória onde o povo dele está reunido. Mas para que isso aconteça, nós vamos ter que vir para cá com os nossos corações abertos, com os olhos dos nossos corações abertos, prontos para acreditar antes de ver com os olhos naturais, em tudo aquilo que Jesus tem nos falado neste lugar. Jesus tem falado ao seu coração neste lugar, diga amém. Temos que estar pronto, tem falado um pouquinho, você pode dizer amém se Jesus tem falado ao seu coração? Temos que estar pronto para acreditar em tudo que está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus, que é o que diz o que vai acontecer nas nossas vidas. E eu dou graças a Deus, porque aqui na nossa igreja se prega única e exclusivamente a palavra de Deus. Que os nossos corações possam arder, que eles possam queimar quando Jesus, através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada, falar aos nossos corações aqui neste lugar. Se assim nós fizermos, nós iremos receber todas as bênçãos que Deus tem para nós, todos os milagres que Ele vai fazer na minha e na sua vida. Os discípulos disseram: não é verdade que o nosso coração ardia no peito quando Ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Que o nosso peito possa arder, que o nosso coração possa queimar de confiança, de convicção, de fé, de expectativa, à medida em que Jesus falar conosco aqui nas quartas-feiras da fé. Essa é a minha expectativa, esse é o meu desejo, essa é a minha confiança, essa é a minha convicção de que se você vier para cá nessa condição, tudo vai acontecer.
Se você vier para cá nessa condição, você vai estar livre da síndrome da volta do caminho de Emaús. E você vai estar pronto para tomar posse de todas as bênçãos, de todas as vitórias que só Jesus Cristo pode te dar. Amém, meu irmão? Guarda essa palavra no teu coração. Guarda essa palavra, não deixa essa palavra se perder, não. Guarda no teu coração. Peça para o Espírito Santo, me ajuda a guardar essa palavra no meu coração e ratifica. Ou seja, continua falando, fala mais ao meu coração acerca dessa palavra, porque eu tenho certeza que se você assim o fizer, você vai ter muitos testemunhos para dar lá no final do ano, amém? Aplauda o nome de Jesus e fique de pé. Glória a Deus, aleluia, louvado seja